Como prometido, então, vou contar como que foi o tombo da Manu, a queda, como que a gente tá lidando, quais os procedimentos que precisam ser feitos, certo? Então, primeiro eu quero mostrar pra vocês onde que eles estavam brincando e como é fundamental a supervisão de adulto 24 horas no dia. Porque foi 1 minuto que eu entrei pra buscar uma coisa na cozinha e aí eles fizeram arte e ela se machucou. Mas olha só o espaço que eles tinham pra brincar. Proibido, eles mesmos botaram a regra que era proibido subir nas escadas ou na rampa. Então eu vou filmar pra vocês o espaço que eles tinham pra brincar. Eu liberei essa lateral aqui da casa pra eles, então eles tinham todo esse espaço aqui. Eles tinham toda essa volta aqui pra dar, até chegar lá naquela ponta lá, ó. Porque lá pra baixo também é rampa. Se eles quisessem ir por baixo ali, não teria problema, né? Porque só não poderiam subir nessa rampa aqui de cima. E o que que aconteceu? Eles subiram aqui nessa rampa e foi aqui que a Manu caiu. Gente, é muito alto se tu parar pra pensar que ela tava vendada. Vendada porque estavam brincando de cabra cega. Então, até onde eu sei, né? Porque quando eu tava aqui, a regra era essa, que não poderia. Então, o que aconteceu, ó? Ela subiu aqui. Pló, 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 pló. Subiu, 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 subiu. E quando ela foi descer, aqui ela voltou e caiu. Olha. Olha a altura. E uma coisa é tu cair sabendo que tu vai cair, né? Outra coisa é tu pisar fora do negócio sem ter noção que tu vai cair. Nenhum criança pequena, todos eles, o mais novo é o Léo e ele vai fazer 7 anos, a Manu vai fazer 9 anos, o Rael vai fazer 9 anos e vai ter, tem 7 anos, tipo assim, eles sabem do perigo, eles sabem de todas as coisas, eles foram orientados, sempre conviveram com rampa e escada por toda a casa, afinal de contas a rampa foi construída justamente para cadeira de rodas conseguir subir, então eles sempre souberam que tinha que ter cuidado ali naquela região, só que a gente tem que entender que criança é criança, e a gente como adulto nunca acha que vai acontecer com a gente, imagina, né, eles como criança, como diria o médico no plantão, porque eu confesso pra vocês que na hora tu fica meio insegura assim, como é que eu vou contar, né? Porque pode parecer negligência. E o médico disse pra mim assim, tu já foi criança e a gente já aprontou. Então assim, agora a única coisa que não adianta é procurar culpados, porque as crianças são crianças, independente de qualquer coisa. Os adultos estavam por perto, estavam cuidando o tempo todo, só que a vida, ela é assim, os acidentes, eles acontecem em frações de segundos, em minutos. Se eu tivesse esperado 2 minutos pra sair, quem sabe não teria acontecido, porque eu não teria deixado ele subir. Mas também eles quiseram fazer uma artezinha e fazer quando não tinha ninguém olhando. Então, assim, não adianta procurar culpados. A verdade é que eu mantive a calma, a tranquilidade o tempo inteiro. Eu e meu esposo, a gente foi pro hospital com ela, porque eu sabia que o braço estava quebrado. Parecia um Y, assim, o braço dela. Não sabia da gravidade do problema, mas sabia que estava quebrado. E aí, assim, ó, a gente manteve a calma. Tanto é que quando o doutor deu alta, ele disse assim, ó, eu vou dar alta pra ela por causa de ti. Porque tu é uma pessoa tranquila. Porque se tu não fosse, ela não ganhava alta. Eu queria ficar supervisionando ela no hospital. Mas assim eu consigo confiar que vocês vão vir pro hospital num caso de emergência mesmo, se precisar. E aí agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui a foto do osso dela. Por que que é importante, gente? Isso. É um caso de alerta e às vezes tem famílias que podem estar passando pela mesma situação. Então ela teve uma lesão de úmero, foi aqui em cima, ó, um pouquinho antes do cotovelo. E ela fraturou, foi o nível 4 a lesão dela, parece. Uma das lesões mais graves de cotovelo. Ela, daí, no caso, baixou o hospital no dia 23. E no dia 24, meio-dia, ela fez a cirurgia. Então, na cirurgia, foi preciso colocar os fios de sustentação. Ela, a princípio, o médico colocaria 2 fios de sustentação e precisou de 3. Aí começou o problema, né? Quando a gente baixou, o doutor já disse que ela tinha que cuidar muito, não podia se mexer e tal, porque tinha um pedacinho de osso encostado num lugar onde tinha muito nervo e uma artéria passava, então tinha que cuidar bastante. E aí, quando ela operou, poderia correr o risco de haver uma lesão ali, né? Um machucado num nervo e ela perder a sensibilidade. Então, o que acontece hoje? Ela não consegue fazer um movimento de pinça. Esse movimento aqui é difícil. Só que ela começou a ter sentido ali. Tipo, ela mexe os dedinhos, mas ela não consegue fazer este movimento. É tudo muito cedo, passou só 12 dias do ocorrido. Então,
provavelmente ela recupere. O doutor disse que provavelmente sim, que provavelmente ela recupere. Mas isso é questão de tempo. Então a gente já está trabalhando muito. No início foi doída a recuperação, porque dói sim onde eles botaram os fios. Aí eu vou levar vocês, eu não mostro, não tenho vídeo nenhum, não tenho foto nenhuma do braço dela, porque eu acho uma falta de respeito tu filmar esse tipo de coisa. Eu acho que quando tu é mãe, assim, isso é o que eu acho, tá? Quando tu é mãe e pai, nesse momento a criança ela precisa de 100% do teu acolhimento, da tua segurança. Quando a gente chegou no hospital, a Manu tava calma, com muita dor, calma. Eu e meu marido muito calmos externamente, né? Por dentro a gente não tava. E o médico falou, ai, parabéns, antes de tudo eu quero dar o parabéns pra vocês porque tem pais que eu tenho que parar de atender a criança pra acalmar os pais. Daí o meu marido disse, não, mas a gente tá tranquilo porque ela tá tranquila. E aí o médico disse, não, ela tá tranquila porque vocês estão tranquilos. Porque quem passa segurança pra criança é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão desesperados, a criança vai se desesperar. Se o pai e a mãe mostram tranquilidade, como que eu vou estar filmando a minha filha morrendo de dor ali toda quebrada? Então assim, eu tenho um vídeo no hospital que eu até posso mostrar pra vocês aqui, que é um videozinho quando ela tá bem instaladinha lá. Que por que eu fiz? Porque tava todo mundo desesperado, era aniversário da avó. Então assim, quando tava aquele desespero, e eu mandei o vídeo pra mostrar pras pessoas que ela tava bem. Naquele momento ela já tava de tala, ela já tava com acesso no braço, ela tava instaladinha lá numa cama, só aguardando a cirurgia. Então, aquilo eu tenho as fotinhos que são de momentos bons, quando ela tava bem, pra mostrar pras pessoas que ela tava bem, pra passar segurança pras pessoas que não estavam lá comigo no hospital. E pra mim, assim, ó, o único momento que eu desabei mesmo foi no momento da anestesia, porque daí a gente acompanha, né? Daí é um momento muito ruim, porque tu pega e desliga o teu filho, assim, é cruel. Mas eu já consegui aprender a lidar muito com a culpa, porque vocês vão conhecer todas essas histórias com o passar do tempo. Mas o meu pequeno, quando ele tinha 5 meses, ele fraturou o osso do crânio. E eu me culpava muito, mesmo que não era eu que estava com ele na cama, mas eu me culpava muito, porque eu tinha deixado ele lá com meu marido, chamei, mas não garanti que ele tinha acordado, né, e tal. E aí o pediatra disse assim, primeiro lugar, ele tá aqui super bem, não tem por que tu te culpar. Segundo lugar, vai mudar alguma coisa? Não, né? Então hoje eu não carrego nenhum tipo de sentimento de culpa. E por mais que as pessoas olham com, muitas vezes, com um olhar de julgamento, tipo, cara, na minha época, as crianças se quebravam. Sempre tinha alguém quebrado. E tu escuta, assim, a criança quando um degrauzinho se quebrou. Sabe? Não adianta. Vai mudar o desfecho da história se tu encontrar um culpado? Não vai. O que eu falo, a Manu que fala às vezes pra mim assim, mãe, mas eu não tenho culpa de estar quebrado. Deu, tu tem. Tu tem culpa sim, sem vergonha. Foi fazer arte, se quebrou. Mas na hora do hospital, a gente não xingou, a gente não chamou atenção. Por quê? Porque já tava passando muito sufoco. Então, o que eu digo assim, ó, ela aprendeu uma lição. Os primos aprenderam uma lição, o Léo aprendeu uma lição, nós aprendemos uma lição. E eu espero poder passar essa lição adiante. Porque às vezes a gente acha que tá tudo certo, a gente acha que tá tudo sob controle e na verdade não tá. Então, assim, a gente tem que redobrar o cuidado. Eles são crianças, por mais que a gente acredite que eles tenham responsabilidade, eles não acham que vai acontecer com eles, da mesma forma que a gente também não acha que vai acontecer com a gente. E agora os cuidados, assim, ó. Um dia melhor que o outro, graças a Deus, a dor no braço já passou, é o incômodo na mão. E eu vou vindo comentando tudo pra vocês como é que tá sendo, porque ela vai pra uma escola nova, a gente tem o Léo com superdotação, então a gente vai trocar os dois de escola, e aí vai ser uma nova adaptação. Além de adaptar com a escola nova, ela vai ter que adaptar com a questão de escrever, que eu não sei como vai ser. E é um dia depois do outro e a gente vai viver isso juntos. Então eu convido vocês para viver isso junto com nós. Só que agora chega de falar de desgraça, chega de falar das coisas ruins. Isso foi para trazer para vocês, para trazer que sim, a fratura foi o nível mais grave ali de fratura de cotovelo, mas que existe, tem como a gente reverter, e o processo de como vai ser essa reversão a gente vai viver juntos. Deixa o like se vocês querem continuar, deixa o like se vocês querem saber sobre a superdotação do Léo, sobre como a gente vai lidar com isso, porque muito pouco se sabe sobre isso também. E eu tô aqui de coração aberto para poder dividir tudo com vocês. Estamos nos virando nos 30. A minha sorte é que eu tenho um estúdio aqui. E aí, no estúdio, eu consigo lavar o cabelo da Manu. Então, o banho dela ficou banho de chuveirinho e paninho pra não precisar machucar o braço, que o médico tinha sugerido enrolar todo o braço em toalha, plástico, filme e colar, mas é muito judiado. Então, né, Manu? Vem cá que eu vou mostrar teus cabelos. Venha! Quando ela voltou do hospital, tava pior, gente, mas tá nesse estado aqui, ó. Por quê? Ela não deixou fazer trança. Olha isso. Vem cá, Manu.
Ela não deixou eu fazer trança. E aí ela ficou deitando, gente. Eu passei creme, ficou tudo branco. Olha. Quando ela voltou do hospital, isso era um puro nó. Eu achei que eu ia ter que raspar a cabeça dela. Daí então a gente acaba usando o lavatório, que tá ali, pra lavar o cabelito. E aí a nossa quebradinha vira, 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 virou! Manu? Oi? Isso, vamos lá, fecha o olho. Manuel! Faz uma pose bonita aí pra nós, de braço quebrado. Ah, Manu! Olha pra câmera. Teu bebê, a Manu tem um bebê agora, o braço. Ó, um bebezinho. Gente, deu pra consertar ela, né? Eu vou ir de bem de pertinho. Caiu uma flor da tipóia. Tá começando a se... Fica paradinha. Fica parada, paradinha. Olha aquele cabelo, gente, de antes nem parece que é o mesmo.